Doação de órgãos, esse é o assunto do programa Utilidade Pública de hoje. Na verdade, a gente está fazendo um passeio aqui, mostrando como é que está o cenário no estado de Sergipe, falando da captação, tá? Porque a gente estava falando que houve um transplante de pâncreas, não é assim, é a captação do pâncreas para transplante, que agora a gente vai explicar na prática como é que funciona esse processo, que é só captar. A captação é uma coisa, a realização do transplante é uma coisa bem diferente. Quem está explicando isso é o coordenador da Central de Transplantes aqui do estado, Benito Fernandes, e a Ana Paula, que é a coordenadora da OPO, estão com essa missão aqui, que não é fácil, que é desmistificar esse processo. Vamos trazer na prática como é que funciona, porque muita gente se confunde e acha assim, olha, todos os estados têm que fazer ou fazem todos os tipos de transplante. Não é assim? Não é assim. Transplantes mais complexos, né, eles precisam de uma estrutura que nem todos os estados possuem. E quanto mais a equipe transplantadora ela atua, quanto mais procedimentos ela realiza, melhor é a qualidade desse transplante. Então não adianta a gente pulverizar essas modalidades no país inteiro. A gente tem de ter estados referências. Agora é importante que aqueles transplantes mais simples todos os estados realizem. Em todos os estados. Mas, por exemplo, você resolveu, autorizou ali a doação de órgãos de uma pessoa que você está ali no hospital e que acabou de ter morte cerebral. Qual é o processo, qual é o procedimento? O que essa pessoa precisa fazer? Como é que vocês atuam? O que ela pode fazer de forma espontânea para evitar essa barreira? Porque vocês começam a correr contra o tempo. Isso. Então, a gente como instituição, como OPO, a gente vai diariamente em todos os setores críticos, justamente à procura desses potenciais doadores, que são os pacientes que a gente vai diagnosticar a morte encefálica, que é um processo complexo feito por 3 médicos. Diagnosticado a morte encefálica, aí a gente vai dar oportunidade, a gente vai até a família. Mas antes disso, a família já vem acompanhando o processo, ela já é informada que o paciente está em estado grave, que a gente vai iniciar um protocolo de morte encefálica, e aí em todo momento a gente tenta envolver, e é obrigada a envolver, porque pela lei a família tem que ser informada que isso vai ser realizado. Então a gente envolve a família e quando fecha o diagnóstico de morte encefálica, a gente vai conversar com os parentes de 1º até 2º grau, cônjuge ou companheiro. E aí, nessa entrevista, a gente vai oferecer a oportunidade dela ser um doador de órgãos daquele paciente. E aí, a partir daí, a família vai assinar vários documentos, porque é um processo muito sério. E aí, depois da assinatura, a gente pede um prazo, porque a logística tem que acontecer. Esse paciente vai para o centro cirúrgico, tem uma equipe, o Estado tem a equipe de captação de órgãos. Às vezes precisa vir equipe de fora para fazer essa captação, para inclusive levar o órgão com eles. Então aí esse processo leva um tempo. E aí a gente vai com o paciente para o centro cirúrgico, faz a captação e encaminha os órgãos para onde tem um receptor já determinado pela central. Que aí é um outro equívoco que as pessoas acabam se embananando toda. Gente, não é porque a captação de órgãos é feita no estado que é o morador e a solicitação daquele estado que vai receber. Existe uma lista que é nacional, tá certo? E essa lista vai sendo obedecida. Exatamente. Quando a família autoriza a doação de órgãos, as pessoas imaginam e pensam que é uma coisa simples, que o corpo vai ser levado imediatamente para o centro cirúrgico, que vai ser retirado os órgãos. Não é também dessa forma. E nem é uma mutilação, como as pessoas acham. Nós temos de fazer avaliações de órgão a órgão, se o coração está funcionando bem, se o fígado está funcionando bem, se o rim está funcionando bem, se aquela pessoa não tem nenhuma doença infecto-contagiosa e não sabia. Então, a gente tem de fazer investigações, testes sorológicos para várias doenças infecto-contagiosas. Depois, a gente tem de fazer o ranking, né? Por exemplo, o coração só pode ficar 4 horas fora do corpo, o coração e o pulmão. Então, a gente tem de ter uma logística. Então, se o coração vai ser transplantado aqui, o paciente já tem de ser chamado, já tem de ir para o hospital, já tem de estar no centro cirúrgico. Então, tem de ter um preparo pré-operatório imediato para o receptor. Do mesmo jeito, se o coração for para fora. Então, a maioria das vezes, a gente envia o coração para Recife, que é mais próximo. Então, Recife, o paciente já tem de estar lá no centro cirúrgico, preparado, assim que tirou o coração aqui, eles já começam a abrir o peito do receptor lá. Então, tem de ter essa logística, afinado, inclusive, com a questão da malha aérea, né, de Sergipe.
porque às vezes o órgão vai em voo comercial e aí a gente tem de alinhar a hora da retirada com a hora próxima ao voo, né? Então, tem todos esses estudos que a gente tem que fazer antes de efetivamente retirar os órgãos. Então, olha, vê como é importante a família já estar preparada para esse momento e ter todo esse acompanhamento. Importante também que a unidade de saúde mantenha essa família informada de todo o procedimento e de todo o processo, assim como os meninos já trouxeram aqui, para que não haja nenhum tipo de perda de tempo. Então, pensa assim, a gente vai estar salvando várias outras vidas. Tanta coisa pode ser transplantada, gente. Você também pode fazer parte dessa coisa legal, mas, claro, tem ainda algumas coisas que assustam nesse processo, na hora do bloqueio, que a gente vai estar esclarecendo depois do intervalo, 2 minutos.